noite, eu sou Márcio Antonelli e começando por aqui mais um Literatura da Gente, o seu programa de literatura. E hoje nós estamos aqui no Bar Basquiat, recebendo o escritor, romancista, jornalista e investigador de polícia José Polari, que vai bater aquele papo sobre literatura com a gente, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso programa, José Polari, com Literatura da Gente. Quero agradecer o espaço, muito obrigado. Tá? Porque a gente que trabalha com literatura sempre é sempre bom, tá em evidência. Agradeço, tá bom? A gente que agradece, o programa agradece. Tá todo mundo agradecido. Perfeitamente. Eu estou aqui com o seu mais recente livro, né? Chamado Antes, que é um romance, né? Do José Polari. Mas antes de tudo, né? Você tem outras obras anteriores publicadas, né? Esse é o meu terceiro livro, né? Eu antes já tinha publicado dois livros anteriores, que é o Água de Afluente, que foi publicado pela Universidade do Amazonas, pela UFAM, mas isso em 1995. E em 2002 lancei um outro romance, um romance, né, já que o Água de Afluente é um livro de contos. Perfeito. E o meu segundo livro foi um romance, estreando em romance Os Luditas, justamente. Perfeitamente. Os Luditas, que foi publicado pela Livraria Valer, né? E agora, depois de um bom tempo produzindo, mas sem publicar, daí em 2018, 17, eu acho que foi em 2017, Perfeito. A gente lançou esse livro, uma produção independente, entendeu? Produção sem ser editora, né? Um mercado de trabalho que influenciado até pela Márcia Antonelli, que me apresentou os canais para a publicação independente, né? E é um livro que eu recomendo, viu? Antes, daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre essa obra, né? Esse romance maravilhoso. E, Polari, me diz uma coisa, você começou como contista, né, no gênero conto, depois foi pro romance, né, que é Os Luditas. Como foi essa transição do gênero conto pro romance? Antes teve a passagem pela poesia, né? Tá, certo. Eu iniciei fazendo poesia e tal, mas meu senso crítico não me permitiu que publicasse as poesias. Daí fiz um livro de contos, né? Realismo fantástico, que era uma literatura que estava muito em voga na época do realismo fantástico, Gabriel Garcia Marques, os grandes escritores sul-americanos e tal, né? Ganhadores de prêmios, do prêmio Nobel, o Gabriel Garcia Marques, que era a grande inspiração do livro. E escrevi os contos, publiquei pela Universidade do Amazonas, né? Que são contos fantásticos que acontecem na Amazônia, né? O meu universo literário, né? Inclusive esse aqui, até os Luditas e Água de Afluente, o Antes, eles estão muito englobados nessa região da Amazônia, entende? Exclusivamente um município chamado Silves, né? Que eu tenho laços de parentesco lá. Onde é ambientado todos eu costumo dizer que Silves é a minha Macondo, né? Macondo, entendeu? Como do Silves é a minha Garcia Macondo, Marques. exatamente. Daí foi feita a transição da poesia para o conto. Perfeito. O conto, fiz esse trabalho. Esse trabalho me rendeu grandes aventuras. Água de Afluente. Não, Água de Afluente, que era um livro de contos. Certo. Porque eu costumo dizer, já falei isso para a senhora, né? Que, obrigado pela senhora. Inclusive que sou precursor da venda de livros nos bares. Né? Fala um pouco dessa experiência. Pois essa experiência foi muito boa porque me permitiu viajar pelo Brasil, entendeu? Conheci quase todos os estados brasileiros, entendeu? Vendendo livro, né? E essa coisa eu aprendi com um poeta lá do Maranhão, em São Luís do Maranhão, conheci ele em São Luís do Maranhão, quando eu estava participando do Enecom, que era o Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação Social, que é a minha área que eu me formei pela UFAM, né? Então, fui participar desse encontro, conheci esse poeta que vendia livros.
Viajava vendendo livro e tal, curtindo. Daí experimentei, fiz uma edição em xerox mesmo e tal, e vendia meus livros. Saí viajando, viajei coisa pro Rock in Rio, Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste. Serviu de uma experiência. Serviu de uma experiência muito boa, entendeu? E depois, daí juntei esses contos que eu vendia, eram livretos, né? Eram os livretos que eu vendia. Eu faço, meu produto. Reuni esse livreto e fiz pela UFAM, publiquei Água de Afluente, entendeu? Pronto. E depois desse trabalho ainda consegui traduzir alguns contos para o espanhol. Viajei para Venezuela, Colômbia. Chegaste em Macondo? Conheci Aracataca, claro, na costa, né? Certo. Na costa. Santa Marta, Barranquilla e Cartagena. Então eu passei muito tempo ali nessa região, entendeu? Em Santa Marta, então vendendo os livros, né? E aproveitando que para conhecer o país. E qual foi essa sensação que você teve de pisar ali no solo onde o Gabriel Garcia Marques construiu pérolas maravilhosas da literatura, do realismo mágico, né? A busca dessa viagem, ela tinha justamente esse objetivo: pisar lá na terra e ver o que era Macondo, né? Que é a cidade, na verdade, Macondo existe, é uma cidade chamada Aracataca. Nos mapas da Colômbia, existe geralmente assim, Aracataca, a cidade, aí, entre aspas, Macondo. Mas de sempre essa referência porque... E eu cheguei lá e ainda tive a oportunidade de, nessa época, o Andrade Gutierrez fazia uma estrada de ferro lá, entendeu? E eu fiquei hospedado lá nos alojamentos da Andrade Gutierrez, né? Certo. Na cidade e tal. E vendi os livros e fui conhecendo as coisas. Fui na casa onde morou o Gabriel Garcia Marques, me deram uma certidão de que estive lá. Eu vendendo livros, conheci pessoas que eram parentes Olha que lindo, esse é um registro do Gabriel Garcia Marques e tal. Isso tudo rendeu o Água de Afluente. Água de Afluentes, perfeitamente. Água de Afluente. Agora fala um pouco dos Luditas. Os Luditas já é uma experiência. Já é uma experiência que os Luditas são 400 páginas, né? Certo. Ele é um livro onde os personagens contam a sua história, a sua relação com a tecnologia. Certo. A personagem principal do livro Os Luditas é chamado Tecnologia. Né? Tecnologia como uma metáfora do poder absoluto. Ludita é um termo, é um neologismo que ele quer dizer que são pessoas que têm aversão a tecnologias. Perfeito. Entendeu? Tem tudo a ver com aquele contextualidade da época, mas só que esse livro ele não contextualiza essa situação. Ele contextualiza uma situação em que as pessoas que relatam a sua convivência com a tecnologia, porque a tecnologia é uma personagem, entendeu? É a personagem principal do livro. Hoje ela é a grande líder daquele universo, né? Perfeitamente. É os Luditas. Então, e o Antes, chegamos ao Antes. Exatamente. O Antes, eu li o Antes, viu? O Antes é um romance assim. É um romance que você traz um pouco dessa coisa histórica, né? É uma aventura, porque ele é um romance que ele se passa antes da chegada dos colonizadores, né? Certo. Colonizadores, o ponto final do livro é justamente quando os colonizadores chegam na praia. Essa metáfora, porque a gente pensa assim, a história, qual é a história do Brasil? Certo. O Brasil começou no dia 22 de abril de 1500. Qual é a história da América? A história da América começou quando Cristóvão Colombo. Uma história. Quer dizer, então não existia uma história anterior a isso, né? E Silves passou por isso. Silves, pouca gente sabe, mas município que é próximo aqui de Manaus, e que ele foi o primeiro centro de colonização, né, cristã, que aconteceu onde hoje é o estado do Amazonas, entendeu? Não é Pará. Pará já existia, Belém já existia.
Mas inclusive os primeiros padres que chegaram na região de Silves, que Silves é uma ilha, né? A ilha Saracá, os primeiros padres que chegaram lá ainda eram espanhóis, porque era a época ainda da validade do Tratado de Tordesilhas. Então, essa região pertencia à Espanha, não pertencia a Portugal. Belém pertencia a Portugal, mas o interior da Amazônia pertencia à Espanha ainda, né? Certo. E os primeiros padres que chegaram lá era da Ordem das Mercês, que eram os mercedários, e eles fundaram um primeiro núcleo cristão nessa ilha de Silves, por questões estratégicas, né? Que era isolado, estava longe do rio Amazonas, que a gente também não sabe, mas que provavelmente era o que ocorria, né? Que a gente trata justamente nesse livro, que era onde os ambientes, os territórios que tinham mais recursos, era onde viviam os povos mais fortes, né? Certo. Uma coisa lógica, né? Então, as tribos guerreiras mais fortes, elas viviam onde tinham mais recursos. As tribos menos fortes tinham que procurar as cabeceiras, os locais isolados, entendeu? Para sobreviver, né? Com a sua cultura, a sua língua. Então. E tem uma questão muito interessante no antes, né? Que eu percebi na minha leitura, né? Que a gente tem aquela impressão errônea de que antes dos europeus chegarem, né? As etnias viviam num ambiente familiar, um ambiente de harmonia, né? E tu coloca aqui que eles viviam um conflito, né? Movido pela ambição, guerras territoriais, né? Então eles viviam a história do mundo, a história da Europa, a história da Ásia, a história da África, a história da ambição, entendeu? Da conquista, do espólio, do botim, da guerra, do domínio, é a história do mundo. Será que na Amazônia os nossos seriam diferentes? Não, seriam diferentes jamais, né? Entendeu? As mesmas ambições, a mesma ganância que tem o europeu tem um asiático, né? Aquela vontade de tudo ter, né? De tudo tomar. Exatamente. A mesma coisa que ocorreu com os maoris na Austrália também, né? Na Nova Zelândia ali, né? Os conflitos que surgiram, né? O ser humano é predador, né? Exatamente. Predador entendeu? E não tem como fugir dessa. E é um romance assim que. Ele é um romance assim que prende o leitor realmente da primeira página. Eu tô falando de experiência que eu li esse livro, adorei, né? Não consegui desprender o olho em só um minuto. Li na íntegra, e ele não dá, o Polari não dá trégua, né? Ele não dá trégua, você pega a primeira toda página, hora cheio de imagens, cheio de movimentos, é fantástico esse livro antes, eu recomendo. Os caras não ficam, o índio não ficava deitado na rede, né? Colhendo a sua mandioquinha aqui, pescando o seu peixinho dentro, então viviam assim, cara. Né? A coisa acontecendo, a paquera, o amor, o ódio, a inveja, entendeu? A ambição, aquele negócio da conquista e tal, os conflitos que ocorrem, entendeu? Se ocorre na família, se ocorre numa sociedade pequena, não vai ocorrer, né? Agora, Polari, me fala uma coisa, a tua formação é jornalística, né? Eu sou formado em comunicação social, né? Pela UFAM, estudei na UFAM, formei pela UFAM. E tenho pós-graduação em Direito Público. Exatamente. Tem todo esse cabedal aí, né? E essa questão do jornalismo ajudou bastante na tua construção dos teus trabalhos, assim, você como jornalista? Evidentemente sim, né? Eu entrei na faculdade, né? E comecei a escrever e tal. E depois fui trabalhar, que eu fiz a gente participou de uma experiência muito boa também, na época da faculdade, que era o Jornal do Parque. Perfeito, entendeu? Um Jornal do Parque, a gente escrevia lá, outra equipe jornalista também, entendeu? E a gente fez esse jornal do parque, foi uma experiência também muito boa, sabe? De conhecimento, de ampliação do conhecimento, entendeu? No Jornal do Parque eu tive a oportunidade eu era o único. O Jornal do Parque tinha um editor-chefe,
o subeditor e tinha eu que fazia o jornal inteiro. Certo. Entendeu? Todas as matérias que fazia era eu. Você tinha mais chefe do que. Mas você também trabalhou nos jornais principais da cidade, né? Assim, mais... Não, mas eu quero me ater ao Jornal do Parque porque o Jornal do Parque, eu como fazia todas as matérias, então eu vou fazer uma matéria uma vez sobre o Santo Daime, e lá no Parque 10, lá no conjunto ali perto, ali na área do Parque 10 mesmo, certo. tinha uma associação que era a União do Vegetal, era lá. Lá que a gente fazia o Jornal do Parque. Vivi uma experiência muito boa com ayahuasca, entendeu? Olha que legal. Lá que, porque eu perguntei lá do chefe lá do cerimonial, né? Que era o chefão lá do cara, o líder lá da seita. Perguntei pra ele, como é que é a lombra? Entendeu? Ele falou, irmão, só tô experimentando. Entendeu? E eu experimentei, foi uma coisa... Uma alucinação muito positiva, sabe? Sim. Esse dia, que chamo de borracheira, né? Senti muita coisa não. Eu tive uma segunda experiência, outra vez, tomando ayahuasca, porra, e que me bateu uma viagem assim, uma coisa que resultou num dos contos do livro Água de Afluente, né? Que é... Pois é, resultou. O título desse conto é Um Rio, 4 Árvores e 2 Senhoras. Entendeu? Título bem instigante, bem né? instigante, bem curioso. Foi no dia lá dessa experiência, entendeu? Também fui trabalhar na grande imprensa, né? A grande imprensa de Manaus. Certo. E comecei como revisor. Entendeu? Meu primeiro emprego no jornal mesmo, desse diário, que era o Jornal do Comércio, que era um jornal diário, né? Não sei nem se hoje ainda é diário. O Jornal do Comércio eu fui fazer revisão. Então, aquilo me deu um domínio da gramática, do português é muito bom. É muito boa a coisa, você aprender os erros dos outros, entende? Na Copa de 94, o Brasil foi tetracampeão, né? Sim. Eu trabalhava num jornal na área de cultura, entendeu? E tinha escrito uma matéria sobre o Museu Bububa de Tabatinga, entendeu? Escrevi essa matéria que eu trabalhava até de segunda a sexta, a matéria de domingo, eu já aprontava ela sexta-feira. Passava o final de semana livre, né? Escrevi a matéria, tudo bem, publicamos a matéria. Agora foi campeão. Eu fui comemorar o Tetra, quebrei o pé. Quebrei o pé não, deu uma divididura do pé. Aí eu passei 2 dias sem trabalhar, não fui na segunda, não fui na terça, fui na quarta. E aí na quarta lá, pensei que a chefe lá ia me dar né, daquele esculacho, né? Porque olha, o chefe tá te chamando lá no gabinete. Porra, a chefe foi me escutar. 2 dias que eu fui. Cheguei lá, ela puxou, naquele tempo era um Telex, né? Não fax, facsímile. Puxou um facsímile assim, desse tamanho da diretora lá do Museu Bububa, elogiando a matéria. Eu pela culatra. Maravilhoso. Colar, uma curiosidade minha, eu acho que também é dos que assistem o programa, né? Os leitores têm essa curiosidade. Quais foram as tuas referências literárias, teus escritores que te influenciaram na escrita? A gente sempre tem, né? Eu tenho vários. Eu tenho vários porque eu sempre... No realismo fantástico, no realismo mágico, no realismo fantástico. Olha, quem seria? O principal é o Gabriel Garcia Marques. Perfeitamente. Né? Mas temos o Júlio Cortázar. O Júlio Cortázar é maravilhoso. Né? O próprio Borges também, né? Borges que embora muita gente diz que ele não era do realismo fantástico, mas o realismo fantástico percorria todos esses preâmbulos de literatura. Mas também outra influência que eu tive muito grande, ainda do Pablo Neruda, né?
Pablo Neruda, poesia, né? Gostava muito do Pablo Neruda, Machado de Assis também. Uma literatura que eu fiquei apaixonado é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, entendeu? Sagarana, é uma obra Grandes Sertões Veredas e tal. Né? Entendeu? Uma literatura. Tem um escritor que eu nunca li, mas que adoro, que é o Ariano Suassuna. Entendeu? Nunca tive a oportunidade de ler, mas conheço o Alto da Compadecida, né? Pela televisão, filme e tal. Dramaturgia, né? Gosta da dramaturgia, né? Exatamente. Também Márcio Souza. Exatamente. Entendeu? Os escritores daqui. O Márcio Souza. Eu tive uma influência assim, também, não digo uma influência, do Aldir Figueira. O Aldir Figueira foi meu vizinho. Certo. Entendeu? A gente morava próximo e tal. Eu tinha um contato muito de amizade com o cunhado dele que morava com ele, entendeu? E na casa do Aldir de Filgueiras, cara, ele morava, era meu vizinho, morava assim quase em frente de casa. Esse despertar para a cultura, certo. Entendeu? Esse despertar para a cultura, eu conheci lá, entendeu? Como eu frequentava a casa dele, e o Aldir de Figueira, não sei se sabe quem é, conhece, né? O Aldir de Figueira, Forrinho, o finado Rogério Casado, entendeu? Mais uns outros lá, aqueles artistas da época, o outro meu primo também, né? O Maurício Polari também, que eles frequentavam muito lá e tal, e passavam aquela cerveja, e a conversa deles, entendeu? Aqueles papos intelectualizados, entendeu? Uma discussão de alto nível que era feito lá na casa do... Pô, isso... Certo. Eu era moleque, né? Vivia lá, eu e o cunhado dele. Não, mas a gente ficava ouvindo aquela entendeu? E aquilo despertou em mim esse desejo, assim, pelo conhecimento, entendeu? Exatamente. Né? Pela essa busca de saber, né? Saber é uma ousadia, né? Saber é uma ousadia, né? Polari, você está escrevendo agora, já terminou de escrever, né? Um livro novo, né? Pretendo publicar o Antibuda. O Antibuda pretendo publicar esse ano. Tá faltando só o prefácio. Só para assim, lembrar Só tá faltando o prefácio. A hora que o prefácio estiver pronto, a gente vai... O Polari me confiou gentilmente prefaciar essa nova obra dele, né? Eu já até comecei a ler, Polari, o Antibuda, né? E eu queria que o que o leitor de literatura da gente pode esperar dessa tua nova obra? Porque é diferente de tudo que você já escreveu antes, né? Eu até arriscaria dizer que é um tratado filosófico. É um tratado filosófico, exatamente. Eu acho que a gente precisa fazer dentro da filosofia, cara, entendeu? É um pensamento pretensioso. Perfeito. Um pensamento pretensioso da minha parte, entendeu? Pretensioso. Acho que a gente precisa reformular a filosofia, criar uma filosofia voltada para o século XXI. A gente ainda está muito perdido no século XVIII, século XIX, entendeu? Século XX. A gente ainda... Se a gente não... Isso quando não estamos presos lá na Grécia clássica, né? Exatamente. Entendeu? A gente foi se embriagar lá. Foi justificar a dominação europeia, né? O supremacista, né? O que ele fez foi buscar na Grécia Antiga, entendeu? A chance de justificar o colonialismo europeu, a expansão do mundo europeu, entendeu? Ele fazia o que era, ele era o homem daquela época, né? Não podia fazer outra coisa, ele tinha, entendeu? Mas assim, Nietzsche era prussiano, pô, então ele tinha que justificar, tinha que justificar a supremacia, né? Como tentou fazer como já veio fazer Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, entendeu? A Europa no centro do universo, entendeu? Não podemos... O Antibuda é uma obra que já tenta
entendeu? Já dá as primeiras pinceladas nessa questão, entendeu? É uma obra atrevida, o Antibuda. Também acredito. É uma obra atrevida. Porque ela é meio doutrinária. Ela é meio doutrinária, mas a doutrina dela é uma doutrina rebelde. Sem dúvida. Uma doutrina daquela de que tudo que botaram goela abaixo da gente, entendeu? A gente agora tem que... Exatamente. Parece que tudo parou no Assim Falou Zaratustra, né? Que foi um livro de anunciação, né? E parece que parou aí e de repente você vem... Pois é, já está fazendo isso, já tem mais de Xenofonte, que é o... já vamos para quase um século, né, cara, de paralisia. Você traz uma nova... Paralisia cerebral da filosofia. Pensar filosófico, né? Muito legal, eu tô lendo, tô gostando. Então é isso, então que o leitor do... Faça o prefácio, que é pra gente publicar. Ah, sim, eu tô muito empolgada. Muito empolgada com a leitura o Antibuda, né? Que é a nova obra. Então, pode esperar, né? Tendo em vista tudo que o Polari tem produzido, né? No campo da literatura. Então, pode esperar que é uma obra assim bem contagiante, né, Polari? O cunhado atendeu ao pedido de Tauacan e foi catar galhos, caminhando na praia, pouco iluminada pelas luzes tênues da fogueira e as do início da noite. Depois, depositou a madeira em cima do fogo e este logo crepitou, aumentando a intensidade das labaredas e fazendo na escuridão um pedaço de sol. O aumento do fogo impeliu Iepá na busca de mais combustível, porque se Tauacan o queria grande, ele o faria imenso. Trecho do Antes, Polari recomenda, é uma obra maravilhosa, uma obra contagiante, empolgante. Muito obrigada, Polari, pela sua participação no nosso programa. Você, eu endosso, você é uma promessa da nova voz da literatura amazonense. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado. Quero agradecer também a equipe do literatura da gente. E desejo sucesso, entendeu? Sucesso absoluto para todos vocês. Tá? Então, Literatura da Gente fica por aqui. Sempre aos domingos, às 10 da manhã, nosso programa no nosso canal no YouTube. Vão lá, comentem, se inscrevam, dêem um like, participem, né? Aos domingos, Literatura da Gente. Você tem um compromisso com a Márcia Antonelli, tá? Beijos!